A graça e paz, igreja de Deus, amém? Irmãos, que felicidade poder estar aqui mais um domingo ministrando a palavra do Senhor. É um privilégio, irmãos, que o Senhor me concedeu e eu sou grato pela oportunidade. Deus é fiel, que culto maravilhoso, irmãos. Deus é fiel. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Quero te convidar, meu querido irmão, a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. É o texto que o Senhor colocou no meu coração, debaixo do tema, encontrando esperança, a graça que salva do juízo divino. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Ele falou, leva a minha igreja a compreender que quem está no mundo está sob condenação, mas quem está também apoiado na religião também está debaixo de juízo. A única forma, meus irmãos, de estarmos de pé diante de Deus é se estivermos firmes em Jesus. É isso que o Senhor quer nos levar a estar neste lugar hoje, aos pés de Jesus, não ancorado na religião, não ancorado em nossos próprios achismos, mas nesse firme fundamento que é Jesus. Amém? Então é isso, encontrando a esperança. A esperança, irmãos, é só em Jesus. A religião não pode proporcionar isso. Só Jesus. Amém? Romanos capítulo 2, do 1 ao 11. Vamos ler esse texto sagrado, que diz assim, portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Feche seus olhos por mais um instante. Senhor Jesus, nós estamos diante do Teu texto sagrado, da Tua palavra, Pai, inerrante, infalível, palavra de Deus. Senhor, não há erro algum na Tua Escritura, há erro sim em nós, há erro sim em nossa vida, em nossa conduta. Por isso nos humilhamos nesse momento diante da Tua presença, pedindo a Tua graça para nos iluminar, nos guiar à verdade. Ó Espírito Santo, eu oro por mim nesse momento, Pai, dá-me poder, dá-me graça, Pai, para poder transmitir a Tua palavra, porque em mim não há, Pai, as habilidades necessárias, em mim só há minhas falhas, minhas imperfeições, minhas limitações, mas eu e essa igreja cremos no poder do Espírito Santo. Então nos envolva hoje aqui, Pai. É o que oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai começar os primeiros 3 capítulos a falar sobre o pecado. E como o pecado, ele maculou a perfeita criação de Deus. Sabe, irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos Deus criando um mundo perfeito. Nós vemos Deus contemplando a criação e Deus falando, e viu Deus que era bom. Isso ele falou quando olhou para a natureza, para o mundo. E quando ele termina de criar o ser humano, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Então a criação era perfeita, irmãos, mas aconteceu um incidente. Nós, seres humanos, nós destruímos a perfeita criação de Deus com o pecado.
E esse pecado, ele atingiu, irmãos, todo o ser humano em sua completude. Todas as nossas faculdades, da ponta dos nossos pés ao último fio da nossa cabeça, está contaminado pelo pecado. O ser humano por inteiro, corpo, alma e espírito, não é mais o mesmo. Não é mais como Deus havia criado anteriormente. Mas isso alcançou também o ser humano inteiro e alcançou todos os seres humanos. Não só os judeus, não só os gentios, não só os americanos, não só os brasileiros. Todo ser humano, toda etnia, toda raça foi alcançada pelo pecado. Então este mundo que antes era perfeito, agora nos causa dor e nos causa sofrimento. Este mundo que antes era perfeito, agora nos faz sofrer, nos faz chorar. E não pode nos oferecer uma esperança. O mundo não pode, a religião não pode, nada pode, a não ser Jesus. É o que Paulo, irmãos, ele vai começar a desenvolver aqui em Romanos. No capítulo 1, ele vai tentar demonstrar para aquelas pessoas como que o mundo estava condenado pelo pecado e, portanto, uma vida mundana não poderia trazer esperança, não poderia trazer felicidade, não poderia trazer prazer para a alma. Ele começa então a olhar para o mundo e a denunciar as práticas pecaminosas do mundo. Para nós que somos cristãos conservadores, por vezes pessoas que gostam de julgar e de apontar o dedo, quando nós lemos Romanos capítulo 1, nós ficamos muito prazerosos, né? Porque fala do pecado do mundo. Paulo começa a descrever como Roma antiga acabou sendo completamente destruída pelo pecado. E por incrível que pareça, irmãos, os pecados da Roma antiga são os pecados do mundo moderno. Romanos capítulo 1, versículo 22, Paulo diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, irmãos, o que aconteceu? Aquela sociedade achou que não precisava mais de Deus. Desprezaram os padrões da palavra de Deus, os ensinamentos acerca da Bíblia, acerca das Escrituras Sagradas. Eles falaram, não, isso aí é coisa de louco. Servir esse Deus aí que é tão exigente, que tem esses padrões morais, isso aí é coisa de louco. Nós vamos traçar o nosso próprio caminho. Nós vamos viver a vida como nos apraz, da forma que nós acharmos melhor. Romanos 1, versículo 27 vai dizer o que aconteceu com essas pessoas. Recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Fato é que aquela sociedade se afastou de Deus. Paulo vai descrever que eles abandonaram a palavra de Deus no que diz respeito à moralidade. Porque naquele tempo estava tendo homem com homem, mulher com mulher. Eles abandonaram o que diz respeito ao culto divino, porque estava tendo idolatria, estava tendo adoração a falsos deuses. Eles abandonaram o que a palavra de Deus diz acerca dos relacionamentos. Estavam tendo brigas, estavam tendo contendas, estavam tendo inimizades. Aquele mundo estava completamente destruído pelo pecado. Irmãos, o que eu quero dizer hoje aqui é que da mesma forma que Roma antiga, conforme Paulo descreveu em Romanos capítulo 1, estava completamente destruída por causa do pecado, o nosso mundo também está completamente destruído pelo pecado. Você liga o noticiário, irmãos, você vê como nós nos afastamos de Deus. É um mito quando dizem que o Brasil é uma nação cristã. Não é. Essa nação se afastou do seu Criador. Essa nação se afastou dos pressupostos da palavra de Deus e tem vivido conforme lhe apraz. E nós temos visto, irmãos, a destruição no mundo aí fora. Nós temos visto a ideologia de gênero entrando nas escolas. Nós temos visto, irmãos, que na parada gay havia um bloco onde incentivavam crianças a mudarem de sexo. Irmãos, o nosso mundo está completamente destruído por causa do pecado. Nós olhamos aos nossos redores, nós olhamos dentro da igreja, nós vemos divórcios se multiplicando, nós vemos os irmãos brigados, nós vemos que as famílias não se dão mais. Queridos irmãos, o mundo está completamente destruído pelo pecado. Não há esperança no mundo, não há esperança, fora de Deus. Não há.
A única esperança é em Jesus. Ele pode transformar a nossa nação. Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa história. Ele pode pegar pessoas que estão vivendo longe dEle e fazer ser cristãos fervorosos, pessoas que o amam, pessoas que o busquem com toda a intensidade. Ele pode fazer isso, meus irmãos, e eu oro para que faça. Mas o que eu quero ministrar aqui hoje, irmãos, é que diante dessa realidade, nós podemos achar que a gente pode criar uma esperança que não seja Jesus. A gente por vezes acha que pode criar um sistema religioso que consiga, suprir todas as necessidades espirituais que a gente precisa. Não, nós não conseguimos. A religião não pode ser a nossa esperança. Dogmas, doutrinas, tradições, religiosidade não pode substituir um relacionamento com Jesus. Se nós estamos na religião, nós não estamos diferente do mundo, irmãos. Nós estamos condenados. Nós precisamos estar em Jesus, firmados em Jesus, com um relacionamento firme e sincero em Jesus. É o que Paulo vai tentar descrever aqui. Então Paulo diz que o mundo está condenado e não há esperança no mundo. E no capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos meditar hoje, ele vai destruir a religião. Ele vai dizer que não há esperança na religião. A esperança é somente em uma pessoa, em Jesus. Amém, irmãos? Então vamos embarcar, nessa viagem, desde Romanos capítulo 1 até Romanos capítulo 11, compreendendo a mente do apóstolo Paulo e compreendendo o que Deus tem para nós. Amém? Deus é fiel, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, já vejo um milagre acontecendo aqui, porque os irmãos que estavam conversando comigo antes do culto perceberam que eu não fico um minuto sem tossir ali, tamanha tosse que eu estava, mas Deus até agora tem suprido, amém? Deus é fiel. Queridos, primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração é que a hipocrisia religiosa e a necessidade de reconhecimento dos próprios pecados. É o que Paulo vai destacar no versículo 1 que nós lemos de Romanos, capítulo 2, onde ele diz assim, portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condena. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Nós vemos que o versículo começa ali com essa conjunção conclusiva. Portanto, percebe então que ele não está começando um novo assunto. Ninguém começa um texto dizendo portanto. O versículo 2 está completamente ligado com o capítulo 1. O capítulo 2 está completamente ligado com o capítulo 1. Ele está continuando. O que Paulo está dizendo aqui é que da mesma forma que o mundo está condenado, a religião também está. E ele começa a dizer agora, talvez o judeu que estava lendo o capítulo 1, estava ali com o peito estufado pensando, eles estão mesmo condenados, eles estão mesmo longe de Deus. Mas agora Paulo se direciona aos religiosos e fala, portanto tu, ó homem, que julgas o outro, você também é indesculpável. O que Paulo vai descrever aqui agora é que os pecados dos não religiosos são iguais aos pecados dos religiosos. Todos estão longe dos padrões de Deus. Aqueles religiosos, eles achavam que por conhecerem a Bíblia, conhecerem as Escrituras, por, possuírem uma tradição religiosa, eles então estavam em um patamar mais elevado. Eles se achavam mais íntimos de Deus e achavam que tinham, portanto, liberdade para pecar, liberdade para nutrir no seu coração pecados ali que não são tão escandalosos. Eles esqueceram que a palavra de Deus já disse isso muito claro. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 1. Olha o que Deus diz para pessoas que pensam que a religião pode dar essa liberdade. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sabe, irmãos, aqueles que conhecem mais a Deus, aqueles que tiveram mais acesso à revelação da palavra de Deus, eles não têm mais liberdade para pecar.
Eles não podem, viver de um modo, mais tranquilo, não. Quanto mais você conhece acerca de Deus, mais será esperado de você. Se a verdade liberta, então é necessário daqueles que tiveram mais acesso à verdade, que sejam mais libertos das amarras do pecado. Não era o caso desses religiosos, não era o caso desses judeus. Eles não tiveram um encontro com Deus, eles tiveram um encontro com a religião. O culto dele era apenas algo formal, algo exterior, algo que não tinha valor algum diante de Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele esteve diante dessas pessoas. Ele viu essas pessoas cheios de arrogância, achando que eram santos, achando que eram os bons. Deus viu eles, Jesus olhou para eles e Jesus também falou acerca deles. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, irmãos, é isso que uma pessoa religiosa é. Ela vive exteriormente, ela vive de aparência. Não há verdade naquele culto, é apenas um teatro, é apenas uma estética. E por isso que Paulo olha para eles e diz: vocês são indesculpáveis. Indesculpáveis. Quem vive de aparência é indesculpável. Não é suficiente. O que Deus espera de nós, queridos irmãos, é um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele quer os nossos corações, Ele não quer aparência, Ele não quer, um culto forçado, mecânico. O Senhor quer o nosso coração e quer o nosso coração em chamas. Irmão, se não for para ser um cristão apaixonado, então não vale a pena ser cristão. Você vai desperdiçar a sua vida, irmão. Vai viver um cristianismo nominal e naquele último dia vai ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. A única forma de viver um cristianismo verdadeiro é um cristianismo apaixonado por Jesus, é com o coração em chamas, que o busca com sinceridade, não com aparência. Não apenas com formato, com a indumentária de crente, com uma Bíblia embaixo do braço, não. O Senhor quer o teu coração, meu irmão. Ele te quer por inteiro. O Senhor Jesus, Ele disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Como eu disse, um culto mecânico não serve de nada. Em vão me adoram. Seus ensinamentos são tradições, são doutrinas humanas, palavras do próprio Jesus. Ele já disse o que Ele procura. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Vamos abandonar, irmãos, toda a hipocrisia, todo o culto de aparência, e vamos buscar a Deus com sinceridade de coração, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecendo que precisamos desesperadamente de Deus. Assim como o mundo precisa de Deus, nós também precisamos. Não estamos em um patamar mais elevado, nós necessitamos desesperadamente de Deus. Segundo ponto, irmãos, não há escapatória do juízo divino. Veja, eu vou continuar agora o verso 2 e o verso 3, que vai tentar aqui dizer que a gente tenta fazer da religião um escape do juízo divino, um subterfúgio para que a gente possa viver da forma que nos apraz, mas não é a forma que agrada ao Senhor. Versículo 2 e o versículo 3 de Romanos, capítulo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas.
Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui é que Paulo revela como é o juízo de Deus. O juízo de Deus é segundo a verdade. Ele vê o que o homem não vê. O homem vê o exterior. O homem vê a indumentária, vê a roupa de crente, vê o linguajar de crente, o crentez, sabe, falando palavras como na carne, no espírito, sabe, falando benção, que é o linguajar de crente. Então o homem vê o exterior, mas o Senhor julga segundo a verdade. O Senhor olha para o nosso coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. É por isso que Paulo vai dizer, sabendo que Deus julga segundo a verdade, não segundo pressupostos, não segundo um preconceito, não, Ele nos conhece por inteiro. Ele nos sonda, sabe, por inteiro. Ele conhece todos os pensamentos da nossa mente e tudo que a gente vive, até mesmo no oculto. Então, Ele sabendo de tudo isso, Paulo diz aos religiosos: pensas que escaparás, se livrarás do juízo de Deus? Fato é, irmãos, que não tem como escapar do juízo de Deus. Nós podemos escapar do juízo dos homens. Nós podemos ser aprovados pelos homens, aplaudidos pelos homens. Veja que homem santo, veja esse homem aí, ele é um religioso contumaz. Esse homem aí vai aos cultos religiosamente, domingo, quinta, vai na oração, vai no estudo. Esse cara é fera. Mas se essa pessoa diante de Deus pode estar vivendo uma vida de mentira, de engano, então Paulo diz para essas pessoas: pensas que te livrarás do juízo de Deus? A resposta é, irmãos, não há escapatória do juízo divino, porque Ele sonda os corações. Se nós vivemos de aparência, nós seremos desmascarados por Deus, porque Ele nos sonda por completo. É o que o salmista vai dizer no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas por completo. Como eu posso fugir de Deus? Se eu descer nas profundezas do abismo e fazer de lá a minha morada, ainda assim lá Tu estarás. Se eu subir na alvorada, lá no alto, o Senhor lá eu estará. E ele diz assim, quando eu penso nisso, eu fico assombrado em pensar que Ele não pode fugir de Deus. Deus tem olhado a nossa rotina, irmãos. Deus tem olhado os vídeos que nós assistimos em nossos celulares. Deus tem olhado o conteúdo, sabe, do nosso WhatsApp. Ele tem olhado os grupos em que nós estamos. E Ele diz para nós, não há escapatória do juízo divino, porque Ele sonda por completo. Então a religião, irmãos, ela pode nos fazer ser aprovados pelos homens, mas ela não pode nos fazer ser aprovados por Deus. Amém? Vamos para o terceiro ponto. A graça que transforma. Vamos começar a falar de coisa boa então. Amém? A graça que transforma. Versículo 4 e versículo 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus. Veja o que Paulo está falando aqui, sabe, irmãos, está a chave para a gente viver, sabe, uma vida espiritual verdadeira, sabe, para a gente ter um relacionamento sincero com Deus. Aqui está a chave, irmãos, porque Paulo estava falando aqui com religiosos, e como que os religiosos gostam de mediar o seu relacionamento para com Deus? Os religiosos mediam o seu relacionamento com Deus através da meritocracia. Anote isso. O religioso, ele media o seu relacionamento com Deus através da meritocracia. A religião dos homens é assim, é completamente focada nos homens. Eu paguei o preço, eu fiz, logo as portas têm que se abrir. Eu busquei, eu cumpri os mandamentos. Eu. Eles querem ser tratados por Deus através dos seus méritos. Eles querem barganhar para com Deus.
Eles querem ter uma lista de regras para cumprir, para chegar diante de Deus e falar: eu cumpri esse, eu cumpri esse, eu cumpri aquele, portanto o Senhor tem que me abençoar, portanto as portas têm que se abrir, portanto o Senhor tem que me amar, porque eu estou merecendo o seu amor. Então Paulo olha para essas pessoas e diz que elas estão desprezando a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Então a gente pode pensar: poxa, mas essas pessoas estão fazendo bem, né? Essas pessoas estão cumprindo o mandamento, essas pessoas estão vivendo em santidade. Não, elas não estão. Esse tipo de justiça exterior, irmãos, desprovida de verdade, de sinceridade, não tem valor algum diante de Deus. Se a gente despreza a bondade de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nós não vivemos uma religião verdadeira. Nós vivemos algo criado pelo ser humano e nós não estamos aprovados diante de Deus. A única forma, irmãos, de viver um cristianismo verdadeiro é através da graça de Deus. A graça de Deus. A graça diz que Deus te ama mesmo sem você merecer. A graça diz que você não tem méritos algum, mas ainda assim Deus te ama. A graça diz que você possui pecados, que o seu passado, é uma capivara, de tantos erros, de tantas falhas, mas Deus ainda assim te ama. E Ele te chama de filho. E Ele te adotou por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, derramando todo o sangue dele na cruz. E quando você aceita esse sacrifício de Jesus, você então alcança o arrependimento verdadeiro, porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. A única forma de Deus estar de braços abertos para nós, dizendo: eis meu filho amado, em quem eu me comprazo, é se nós estamos debaixo da graça de Deus. Se a nossa vida, irmãos, é religiosa e o nosso relacionamento com Deus se dá por base nos nossos próprios méritos, então a gente está com o céu fechado. Se a gente acha que porque eu pequei, Deus não me ama mais, porque eu não fiz tal coisa, eu vacilei ali, então Deus está, Deus ele não está assim, me deixou de lado. Se o nosso relacionamento com Deus é baseado nas nossas próprias ações, nós estamos cultuando a nós mesmos. Nós estamos adorando os nossos próprios feitos, as nossas próprias realizações. Saiba, irmãos, que Deus te ama, independente das suas ações, independente dos seus méritos. Ele não aprova o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama e Ele deixa as 99 ovelhas, as justas, as boas, as que fazem o correto, para buscar aquela uma que se perdeu. Aceite esse amor, aceite essa graça de Deus hoje aqui, porque é somente a graça que conduz ao arrependimento. A única forma, irmãos, de viver um cristianismo verdadeiro é debaixo da graça de Deus. Se a gente despreza a graça, a gente está vivendo um arremedo criado pelos homens, um culto a nós mesmos, aos nossos próprios feitos. Então é a graça, irmãos, a graça que transforma. Aleluia! Quarto ponto, irmãos, já encaminhando para o final, tranquilo. Quarto ponto: as nossas ações revelam o nosso destino. Amém? Esse ponto é importante, irmãos, porque quando a gente fala da graça de Deus, os religiosos já se armam. Não, mas se você pregar a graça, a pessoa vai viver no pecado. Mas se você falar que Deus perdoa, então a pessoa vai pecar mesmo. Agora nós vamos ver que não é bem assim, porque as nossas ações revelam o nosso destino. Ninguém que vive no pecado teve um encontro verdadeiro com a graça de Deus. Amém? Versículo 6 até o versículo 10, esse ponto. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Amém, irmãos? Então veja aqui
Temos que nos lembrar que Paulo está se dirigindo aos religiosos. E veja que irônico então, aquelas pessoas que diziam que o seu relacionamento para com Deus devia se dar através dos seus méritos, através de Deus premiar as suas ações, essas pessoas encontrarão Deus em juízo. E quando elas estiverem diante de Deus, essas pessoas então serão condenadas pelos atos que elas próprias defendiam. Porque é o que Paulo está dizendo aqui, que Deus retribuirá cada um de acordo com o seu procedimento. Aquelas pessoas que tinham uma justiça exterior chegarão diante de Deus e serão então condenadas, porque elas não são tão justas como elas acham que são. Paulo aqui destaca quais são os pecados delas. Elas são facciosas. Por defenderem tanto a santidade, elas causam divisões. Elas afastam as pessoas de Deus. Elas criam muros, barreiras que impedem as pessoas de chegarem diante de Deus. Então elas são facciosas. Elas obedecem à injustiça e desprezam a verdade. Porque essa santidade que elas apresentam é exterior. E a verdade, a santidade de Deus, a santidade verdadeira, brota do coração, de um relacionamento sincero para com Deus. Então essas pessoas estão condenadas. Mas veja que o texto não diz apenas acerca de condenação. O texto fala também de aprovação, porque ele diz que receberão a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então nós lemos isso aqui e nos perguntamos, será que Paulo está se contradizendo então? Porque ele está dizendo que os judeus não podem ser salvos com base nas suas obras, porque eles estão cheios de pecados, mas agora ele está dizendo que aqueles que perseverarem em fazer o bem serão então salvos. O que está acontecendo aqui? Alguma contradição da parte de Paulo? Não há, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que a graça transforma o nosso comportamento. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos. Nós tivemos um encontro com Jesus que mudou a nossa vida, mudou os nossos gostos, mudou a nossa rotina, os nossos costumes foram alterados. Então, irmãos, por isso que Paulo diz que aqueles que perseverarem em fazer o bem receberão glória, honra e incorruptibilidade, porque quem tem um encontro com Deus persevera em fazer o bem. Sabe, irmão, quando você tem um encontro com Deus, é como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. Seu andar não é mais o mesmo, hein? Você nunca mais anda da mesma forma, porque você teve um encontro com algo que é muito maior que você. Quando você tem um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que os seus olhos são como chamas de fogo, que os seus pés são como bronze polido, sua vida não é mais a mesma. Não por causa de você, não por causa dos seus méritos, mas por causa daquele a quem você encontrou, ou melhor, aquele que te encontrou, porque era você que estava perdido, não Deus. A nossa vida não é mais a mesma. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que Paulo está dizendo que aqueles que perseverarem em fazer o bem receberão glória, honra e incorruptibilidade, mas aqueles que continuam fazendo o mal, assim será o juízo deles, assim será a eternidade deles. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que a eternidade será a continuação do que nós vivemos aqui na terra. Aquelas pessoas que tiveram um encontro com Deus, sua vida foi transformada. Essa pessoa agora é morada do Espírito Santo. O que essa pessoa faz? Ela busca a Deus, ela adora a Deus. E quando ela, irmãos, for para a eternidade, ela então vai viver isso com mais intensidade. Ela vai viver um eterno culto a Deus. Mas aqueles que desprezam a graça de Deus, aqueles que vivem no engano, a eternidade virá e eles continuarão vivendo uma vida no engano, na injustiça, nas brigas, porque assim é a descrição do inferno. É assim, irmãos, é um lugar de pecado eterno, de condenação eterna. Então a eternidade será a eterna continuação do agora. Essa é a definição do que é a eternidade. É a eterna continuação do agora. Se você vive uma vida santa e piedosa hoje, assim será a sua eternidade ao lado de Jesus. Por isso que eu quero dizer aqui hoje, irmãos, tome uma decisão hoje aqui. Você está contente com a forma com que você tem levado a sua vida?
Você está contente, você é feliz? Olhe para o seu coração hoje aqui e responda se você de fato vive uma vida feliz. Senão você precisa tomar uma decisão hoje aqui. Você precisa aceitar a graça de Deus. Você precisa aceitar o Senhor Jesus, que está aqui com os braços abertos te chamando, porque Ele quer passar a eternidade ao teu lado. Sabe, Josué capítulo 24, versículo 14 até o versículo 15, é um versículo que eu gosto muito. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E Josué sabia que aquele povo não poderia continuar da forma que ele estava. Sabe, ele olhava para aquelas pessoas, mornidão, pessoas que não buscavam a Deus intensamente, e ele falou, não, a gente não pode entrar na terra prometida vivendo dessa forma. Porque se nós entrarmos lá, da mesma forma que nós estamos vivendo aqui, nós vamos ser destruídos. Nós não vamos viver uma vida feliz. Nós não vamos prosperar naquele lugar que Deus está nos chamando, não. Ele ficou inquieto, Josué estava inquieto como líder daquela nação. Ele falou, não, reúne todo mundo. Nós não vamos atravessar o Rio Jordão sem tomar uma decisão hoje aqui. Reúne todo mundo, todas as tribos estavam ali reunidas. E ele convoca todo mundo e ele diz assim, olhando nos olhos daquelas pessoas: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses aos quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo, não, gente, não tem outra forma de continuar. Se for para continuar dessa forma, nós vamos perecer. Então, pessoal, nós temos que tomar uma decisão hoje aqui. É o que Josué estava fazendo. E eu não sei qual vai ser a decisão que vocês irão tomar, mas Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu trago essa mesma questão para nós aqui hoje, irmãos. Não podemos continuar da mesma forma que estamos. Não podemos viver um cristianismo nominal, um cristianismo não praticante. Não podemos viver um cristianismo sem fervor, sem lágrimas nos olhos. Nós não podemos estar diante da presença do Senhor e nossos joelhos não tremer. Nós precisamos temer ao Senhor. Nosso coração precisa palpitar quando nós estamos na presença do Senhor. Por isso Deus diz para a sua igreja, escolhei hoje a quem sirvais. Hoje é um dia de uma decisão, irmãos. Nós precisamos escolher, não a religião, não o mundo, não o pecado. Nós precisamos escolher estar ao lado de Jesus. Ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Sem religião, sem dogmas, sem doutrina. Apenas receber a Jesus com fé, com sinceridade e trazer Ele para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Por último ponto, irmãos, para encerrar. A justiça imparcial de Deus. Porque Paulo agora vai dizer àqueles judeus que Deus irá julgar, mas de que forma Deus irá julgar essas pessoas? Porque se elas precisavam tomar uma decisão, elas precisavam levar isso em conta. A forma como Deus julga. E a resposta é que a justiça de Deus é imparcial. Está ali no finalzinho do verso 10 que a gente não leu, e o verso 11. Diz assim, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que Deus retribuirá cada um de acordo com o seu procedimento, e essa retribuição, ou para premiar ou para desaprovar, para reprovar, não será mediante a preconceitos, será de acordo com a verdade. Porque tanto para o judeu como para o grego será o mesmo tipo de juízo. E ele continua no verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele está dizendo, olha, religiosos, é o que Paulo está dizendo aqui, olha, religiosos, vocês comparecerão diante do juízo de Deus, e saibam de uma coisa, que Deus não julga com parcialidade. Sabe, irmãos, um juiz ele não pode administrar a justiça com parcialidade. Não pode ser como os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que advogam em causa própria, que julgam para beneficiar seus parentes, que concedem habeas corpus para empresários que são amigos deles.
Não, o nosso Deus não julga dessa forma. Porque um juiz que não administra a justiça, sabe, com igualdade, ele é tão pior, ele é tão mais criminoso quanto aqueles que ele condena. Nosso Deus não é assim. Ele é o juiz de toda a terra. É o que diz a palavra de Deus. E ele julgará a cada um de acordo com a verdade. Não julgará de acordo com preconceitos. Deus julgará de acordo com a verdade. Naquele momento, irmãos, livros serão abertos e tudo aquilo que a gente fez em secreto será gritado dos telhados. Sabe, o Senhor vai contemplar toda a nossa vida e vai exercer um juízo imparcial. Você pode pensar, não, mas Deus é amor. Deus vai levar isso em conta. Deus vai me julgar de modo mais ameno porque Deus é amor. Não, irmãos, Deus é amor e Deus é também justiça. Sabe, o amor de Deus não está em contraposição à sua justiça. Ele é tanto amor como ele é justiça. Amém? Deus julgará cada pessoa de acordo com os seus atos. Você pode pensar, não, mas minha mãe é crente, minha mãe é uma mulher de oração, minha mãe, ela busca Deus, é fervorosa, então Deus vai levar isso em conta. Meu pai, ele é pastor, ele prega por anos, ele serviu ao Senhor por anos, então Deus vai me julgar, Deus vai me aceitar, sabe, de modo mais tranquilo, né? Levando em consideração a afinidade que ele tem com meu pai. Não, irmãos, Deus tem filhos, Deus não tem netos. A salvação é individual, você precisa ter um encontro com Jesus. Sabe, seus pais não podem tomar essa decisão por você, apenas você pode resolver a sua questão eterna. Mas, irmãos, da mesma forma que Deus não vai incluir ninguém por causa de parcialidades, por causa de coisas específicas, Deus também não vai excluir ninguém por causa das suas particularidades. Sabe, irmãos, branco, negro, alto, baixo, rico, pobre, todos serão aceitos por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esse mesmo Deus que não inclui ninguém por causa de particularidades, não exclui ninguém. Deus não tem preconceito. Deus ama a todos indistintamente. Independente do teu passado, independente dos teus erros, Ele te ama. Essa é a verdade absoluta da palavra de Deus. Sabe, irmãos, a única forma de nós permanecermos de pé diante desse juiz, sabe, que contempla toda a nossa vida, que não vai nos beneficiar por causa que nós temos dinheiro, não vai nos beneficiar porque nós temos boas conexões. A única forma de permanecermos de pé diante desse Deus é sobre a nossa vida ao sangue de Jesus. É a única forma, meus irmãos, de ser aceito por Deus é mediante a fé em Cristo Jesus. A religião não pode fazer isso por você. Suas obras não podem fazer isso por você. O seu dízimo não pode comprar a sua salvação. Apenas uma fé sincera, apenas uma fé verdadeira depositada no Senhor Jesus pode te conceder a salvação. A religião aqui cai por terra. Sabe, pastor Gilvan não pode fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. Você precisa exercer fé. Você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Só isso é a fé em Jesus Cristo que nos dá a salvação. Em nome de Jesus. É como, irmãos, aconteceu no Egito antigo. O juízo de Deus passou naquele lugar. O anjo da morte estava indo e ele passou na casa dos egípcios e ele passou na casa dos hebreus. O anjo da morte passou nos bairros ricos e o anjo da morte passou no bairro dos pobres. E foram consumados todos que não tinham sobre os seus umbrais o sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, a única forma de nós sermos aceitos por Deus é mediante o sangue de Jesus. O que eu quero te desafiar hoje aqui, meu irmão, é receber Jesus verdadeiramente. Sabe, você por muito tempo pode ter tido um encontro com a religião, mas hoje eu quero te desafiar, sabe, a ter um relacionamento sincero para com Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O Ministério de Louvor pode estar subindo aqui.
O mundo, irmãos, está corrompido pelo pecado. Os que estão no mundo jazem em tribulação. Eles estão, irmãos, numa angústia eterna. Eles precisam desesperadamente de Deus. Muitas pessoas vieram para a religião achando que aqui haveria um subterfúgio, achando que eles poderiam viver uma vida e ser aceita por Deus através, de feitos, de realizações. Mas a verdade que nós vimos aqui hoje é que isso é insuficiente, irmãos. Sabe o que Deus espera de você? É um relacionamento sincero. Por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento, a colocar a mão no seu coração. E sabe, irmãos, ore a Deus nesse momento. Converse com o Senhor. Desmuta aqui, por favor. Conversa com o Senhor Jesus nesse momento. Começa a falar para Ele o que está vindo do fundo do teu coração. Sabe, Deus te ouve. Ele te ouve, Ele está com os ouvidos atentos ao teu clamor. É o que está dizendo a palavra do Senhor Jesus. Então, eu não posso fazer nada por você nesse momento. É você e Deus. Ninguém está vendo. As luzes estão apagadas. Sabe? Ninguém está te ouvindo. É você e Deus nesse momento. Começa a tratar essas questões que incomodam teu coração. Começa a falar o quanto você tem se afastado do Senhor Jesus. O quanto você tem o adorado de forma mecânica. O momento é esse. Fala com o Senhor Jesus agora. Se afaste da religiosidade. Busque um relacionamento sincero com Deus. Fala com Ele. Abre teu coração. Fala, Senhor, eu quero viver algo verdadeiro, Senhor. Fala, Senhor, eu não quero mais viver de aparência. Senhor, eu quero te ouvir. Eu não quero ouvir a minha própria voz. Eu quero ouvir a tua voz do alto. Guia-me, Senhor. Tão inseguro eu sou. Eu tenho me apoiado no meu próprio entendimento. Mas eu quero me apoiar na tua palavra, Jesus. Me guia, Jesus. Fala com o Senhor nesse momento. Fala com o Senhor.